pessoal, boa tarde. Que alegria estar aqui com todo mundo. Nós vamos ter um momento muito especial de compartilhar com vocês experiências e também eu acredito que sejam ferramentas, né, para a gente caminhar na vida, né? E esse é um momento assim que a gente quer terminar esse encontro com muita força. Tem uma surpresa também no final. Surpresa para todos, tá? Vou começar me apresentando aqui. Para quem já nos conhece aí de outros encontros, né? E outros que não nos conhecem. Então, eu e a Jaque estamos aqui. Ela vai se apresentar. Meu nome é Rony. Eu sou psicólogo, sou terapeuta de família, consultor de empresas. E é uma alegria estar aqui com vocês mais um ano para a gente partilhar um pouquinho da nossa história e das nossas experiências. Estão cansados? Quem não está cansado, bate o pé. Bate a mão na perna. Bora. Bora acordar. Comeu? Ninguém comeu? Abre lá o salgado. Bora, bora. Eu sou a Jaqueline, mas pode me chamar de Jaque. Ali está o currículo de psicóloga. Mas hoje quem vai estar aqui em cima do palco é a mamãe da Valentina. A Valentina tem 10 anos. E eu acho que é graças a ela que eu tenho forças para estar aqui em cima hoje. No momento da partilha hoje, né, da Biblioteca Viva, eu tive outra missão. Então, eu vou partilhar um pouquinho agora dessa experiência. E como eu estou aqui como mamãe da Valentina, eu posso me emocionar, então já aviso. Né, filha? Eu tive uma gestação tranquila, apesar do começo ter sido gemelar, eu perdi um bebê, o Vinícius, né? Que a Valentina já nomeou. E depois que ela nasceu, no mesmo dia que ela nasceu, eu não tive nenhum diagnóstico durante a gestação. E assim que ela nasceu, eu olhei e falei, ela é um pouquinho diferente. Ela nasceu um pouco gordinha, com 4,5 kg, né? 47 centímetros. E aí, a gente, como eu já tenho uma filha mais velha, a gente olhou e falou, tá diferente. Espera aí, princesa. Na maternidade ainda, a gente chamou uma geneticista. Inclusive, pagamos particular, porque na maternidade não tinha pelo convênio. E ela examinou a Valentina e falou assim, mamãe, eu não sei o que ela tem, mas eu já desconsidero o nanismo porque ela nasceu grande. E, geralmente, crianças com nanismo nascem menores. Como ela nasceu com 36, 37 semanas, quase 37, ela já tinha o tamanho para uma criança comum. Então, a coração de mãe continua, né? A gente saiu da maternidade sem um diagnóstico e continuamos nossa luta. E o pediatra, que era da minha filha e passou o seio dela, falou assim, Jaque, eu posso te passar um monte de exames, ou, como eu morava em Brasília na época, falou assim, aqui nós temos a Rede Sara. Eu vou te encaminhar para lá. E aí ela tinha de 5 para 6 meses, quando a gente conseguiu os primeiros exames. E na primeira conversa com o geneticista, ele falou para a gente, falou assim, mãe, você sabe o que é o nanismo? Naquela hora eu falei, é o anão de circo? Aí ele sorriu e falou assim, é aquelas características, mamãe, mas ela vai poder ser o que ela quiser. E graças a Deus, Deus colocou aquele médico na minha vida, que ele acompanhou mais um pouquinho a Valentina, mas naquele dia eu cheguei em casa, a família toda na expectativa, o que ela tem? E a gente foi explicar que ela tinha nanismo. Não, mas ela não tem nanismo, não tem ninguém pequeno na nossa família. E aí, Google, né? Quem é quem aqui? Mais alguém foi para o Google, depois que descobriu o diagnóstico? Pois é, fomos para o Google. Só que há 10 anos atrás, a Ju não existia ainda na internet. Né? E o que a gente tinha lá eram apenas fotos de estudos de displasias ósseas e não tinha muita informação.
Nem Instagram, a gente pensa assim, nossa, parece que foi ontem, né? Nem o Instagram estava começando. Então, foi no Facebook que eu achei uma comunidade sobre nanismo. E nele tinha alguns depoimentos, já tinham adultos com nanismo, e a gente, né? Eu entrei, fui estudando, fui olhando. E lá tinha muitos depoimentos de mães que tinham recém-descobertos também o diagnóstico. E falavam, eu amo meu filho, do jeito que ele era, né? Falei, mas eu também vou amar o meu filho, do jeito que ele é. E aquilo não acalmou meu coração, assim, naquele momento. Mas eu continuei na comunidade, até que um dia eu li um recado que transformou a minha vida. Tem algum adulto com nanismo aqui que já tem uma família, que já é casado e construiu uma família? Tem. Uhum. Foi uma mensagem de um de vocês, talvez, que quando eu li, eu falei assim, está entregue. Assim, foi com a pessoa com nanismo que eu descobri o amor da minha vida, e hoje eu tenho uma filha linda. Ele me trata com todo amor e respeito, coisa que eu nunca tinha tido na minha vida, nem nos meus pais, nem nos meus avós, né, nem na família de origem dele. Então, quando eu li que uma menina com nanismo, né, uma menina conseguia ter um amor desse, construir uma família, que para mim é a base. Eu sou romântica, sabe? Aquelas românticas assim, que quis casar de branco, de noiva, eu sou dessas. Então, quando eu li, falei, que alívio. E eu segui a vida. Logo depois, nesse mesmo grupo, a gente encontrou a Ju. E estamos aqui hoje, essa menina linda com 10 anos, que há 2 anos já palestra na escola no dia do nanismo, né, filha? E conta para os amigos como é ter nanismo, o que é, que não atrapalha em nada. Você quer falar? Quando é dia 25 de outubro, todo ano, mesmo se eu seja mais velha, eu peço para minha mãe direto, mãe, já imprime as coisas aí que eu vou dar para os meus amigos. Aí, esse ano, dia 25, eu fiz uma palestra para os meus amigos, eles perguntaram, eu falei sobre o Voxzogo e o meu outro remédio que eu também tomo, que uma médica... Tá bom. Que uma médica me consultou, que aí eu cresceria um pouquinho melhor. E agora eu estou crescendo muito mais e eu estou muito feliz com isso. E agora eu tenho muitos amigos na escola, metade na minha sala, e eles me respeitam, e os auxiliares também, que desde o 4º ano que eu entrei na escola nova, porque eu era de Brasília, eu só entrei ano passado. Aí, aí a escola teve uma... Aí eu decidi falar para a escola para comprar um banquinho, porque senão eu não poderia lavar a mão, fazer tudo. E aí eu consegui... E aí compraram um banquinho, que é que nem da minha casa, para ou escovar os dentes, ou lavar a mão, ou fazer tudo que eu posso. Aí eu fiquei muito feliz, porque além dessa escola Mackenzie, respeitar pessoas com autismo, elas também respeitam outras pessoas. Por exemplo, tem um amigo meu da minha sala, o nome dele é Diogo. Aí ele é autista, ele obviamente tem um auxiliar, e aí toma. Quer ficar com a mamãe? Pode ficar com a mamãe. Então, ela não sabe, mas ela curou feridas em mim que eu também não sabia que existia. E é sobre isso a nossa palestra, né? Eu estou aqui como a mamãe da Valentina, o Rony vai ajudar
na parte psicológica. E vamos começar agora com um vídeo. Eu passei o link também. Pois é. Você enxerga? Você tem alguém falando? Estão tentando. Laurinha, eu mandei o link também, se não estiver abrindo na apresentação. Será que a gente continua sem o vídeo? Eu puxo outro tema e eu puxo a minha parte, assim entra no final com tudo, entendeu? Tá. Bom, se não der, a gente passa para frente e depois volta no vídeo. Não, então, vamos passar. Cadê meu celular? Ixi, minha filha levou meu celular. Agora eu não sei onde que nós estamos. Qual que é o nome da parte que eu coloco para ele? Você acha que não dá agora, nesse momento? Pessoal do som aí. Marlos, deu pau, né? Então, para frente aí, Marlos, até eu achar minha parte aí. Passa aí uns... Desce, vai descendo. Desceu. Nós vamos mudar. Eu vou, a Jaque vem no final e termina com essa parte aí, se conseguir. Vamos lá. Mais uma. Não é, pulou demais. Saiu nessa aí? Saiu nessa aí, desce mais. Uai, será que inverteu a ordem? Inverteu a ordem. É aí. Daí. Pessoal, então vou falar sobre sou psicólogo, trabalho com atendimento, com famílias, né? E na clínica você tem todas as realidades, mas também na educação, fiz parte da educação, trabalhei em diversas, pelo menos umas 7 áreas da psicologia, né? Que a psicologia pode entrar, eu entrei, né? E as realidades e os processos que a gente aprende com as conversas, com os encontros, né? Nos ensinaram o seguinte, que a cura começa com a aceitação da realidade. Vamos repetir? A cura começa com a aceitação da realidade. O passado é inevitável. Fala para alguém aí, o passado é inevitável. Entende? Então, a gente, pessoal, passa por processo, ou recebe situações que às vezes nós não pedimos para acontecer. Ok? E muitas pessoas querem se justificar, ou às vezes se paralisar num processo de que, poxa, eu não pedi para nascer, né? Aquela história, eu não pedi para nascer. Então quer dizer que algo na sua vida não é decisão sua, nem tudo na sua vida é decisão sua. Processos vão acontecer conosco, e o amanhã nós não sabemos. Eu estava aqui hoje e recebi uma ligação de uma amiga psicóloga. Essa amiga psicóloga me passou a mãe de 2 clientes dela. E ela me ligou para avisar, perguntando se eu estava sabendo de uma história, para avisar que a filha de uma cliente que estava grávida, já perto ali do nascimento, teve que ir embora correndo às pressas de Goiânia para a cidade dela.
porque estava sentindo febre. Chegou lá, teve que internar correndo. Chegou lá, foi para a UTI correndo, por quê? O bebê estava morto no ventre dela. Um dia o bebê esteve morto no ventre da minha esposa também. Nós perdemos uma criança com 9 meses, né, na hora de nascer. E aí tiraram o bebê, ela está na UTI, e as pontas das mãos e dos pés estão gangrenando, e os médicos já definiram que tem que tirar. Os 4 membros. Né? E é uma notícia que eu recebi, e eu falei, meu Deus. Só que para ajudar essa mulher, algumas questões precisam estar em mim. Primeiro, eu preciso concordar com a realidade. Eu não tenho poder de mudar isso, está entendendo? Não adianta eu falar assim com o céu, com Deus, com a natureza, com o cosmos, né? Com aquilo que você acha que existe lá. Entende? Não dá para mudar isso. Então eu preciso concordar com a realidade primeiro. Segundo, eu preciso acreditar que existe força naquela mulher, mesmo que agora ela esteja provavelmente devorada. Entende? A mãe, né, que é a minha cliente. Mesmo que ela esteja devorada, destruída, talvez ali, né, consumida por aquela dor, eu preciso olhar para ela e nos meus olhos ela precisa ver assim, ele vê algo em mim que eu não estou vendo. Você entende? O meu? Obrigado. Resgata o meu celular lá. Eu preciso ver algo nela, entende? E eu queria passar um vídeo, agora eu vou passar um vídeo, agora é outro vídeo, Laura. Laura, o meu passa aí, testa aí, só o teste, é aquele anterior baixou, né? Mas aí ela vai assumir aqui no final e ela, puxa, tá bom? Eu estou falando do outro vídeo, é um outro, a Laura está aí? Não, então tudo bem, então não precisa passar. Esse, segura o vídeo aí, dá um pause. Eu gosto desse vídeo, talvez alguém já viu, porque é o seguinte, é uma história lá do filme do Ray Charles. Quem assistiu esse filme? Alguém assistiu? Então, tem aquela cena que ele está brincando com o irmãozinho, Ray Charles, né? Todo mundo lembra, um cantor, cego, não enxergava e tudo. E, de repente, ele está brincando lá com o irmão dele, 2 crianças, né? Ok? Aí eles estão brincando num lugar que não podia. Tinha lá eu não sei o que é aquilo, um baldão de água ali, né? E eles estavam brincando lá perto. Não podia brincar ali. A mãe já tinha avisado para aquelas 2 crianças, né? O irmãozinho dele correu para esse lugar e ficou brincando, fazendo palhaçada lá. O irmão caiu de costas no balde. Quando o irmão caiu, provavelmente, o que aconteceu naquele menino, que é o medo da mãe, o terror da bronca, o terror de estar errado, paralisou o Ray Charles. Ok? E o irmãozinho ficou debatendo, e ele congelou, ele não conseguiu reagir. Quando ele não conseguiu reagir, o menininho morreu afogado, o irmão dele. Quando a mãe viu aquelas perninhas lá, correu, pegou o menino no colo, ela olhou para o filho e falou, Ray, por que você não me chamou? A partir daquele momento, aquela criança desenvolveu uma doença, né? E aquela doença foi cegando ele, né? Uma doença emocional, começou nas emoções dele, foi para o corpo, ok? E ele começou a perder a visão. E antes de perder completamente a visão, a mãe dele chamou ele, sentou ele no alpendre da casa e falou assim, Ray, eu tenho que te dizer algo. O doutor, ela fala de jeito. Doutor goiano é bonito, né? Falar doutor em Goiás é diferente, tem outro prazer. O doutor diz que você vai ficar cego. Sabe, Ray? A vida não vai ser leve. A vida não vai te poupar. Você vai ter que aprender a lidar com a vida. E aí agora tem uma cena, ele já não está enxergando, ele vai chegar em casa. Eu quero que você observe o amor de uma mãe, junto com o compromisso daquela mãe de fazer aquela criança melhor. Por favor, pode soltar aí. Socorro! Mamãe, me ajuda aqui! Eu preciso de você! Mamãe, me socorre! Mamãe?
Também tô te ouvindo, mamãe. Você tá bem aí? Eu tô bem aqui. Tá chorando por quê, mãe? Porque eu tô feliz. Queria agora, principalmente as mamães, fechassem os olhos e imaginasse a sua mamãe na frente de você. Se não foi a sua mamãe quando você tinha aquela idade, pensa a figura que estava com você quando você tinha a idade dele. Feche os olhos e escuta a sua mamãe falando para você. Ô filhinha, o mundo é tão cruel, você é tão pequena, eu acho que você não vai conseguir. Eu tenho pena de você. Mas é porque eu te amo muito. E porque eu te amo muito, eu sei das dificuldades da vida. Eu que não tenho nada, já sofri tanto. Imagina você com essa deficiência. Como foi ouvir isso? Agora feche os olhos novamente. E coloque essa mesma mamãe na sua frente. Só que agora ela vai olhar para você com o olhar daquela mãe. O olhar pode até estar cheio de lágrimas, mas é um olhar que confia no filho. Filho, eu sei que o mundo é muito difícil. Talvez você vá chorar, mas eu acredito muito em você. Você é meu filho, foi eu que te fiz. E como se eu estou viva até agora, eu sou forte? Ah, meu filho, você é forte também. Como foi ouvir agora? Então, mamães, toda vez que você vê seu filho cair, vê seu filho tentar alcançar alguma coisa e não conseguir, lembra do olhar daquela mamãe. E lembra da sua força também, como mãe dele. Porque ele é metade de você. Para o filho ser forte, a mamãe e o papai têm que ser muito fortes também. Combinado? Então, pessoal, passa pelo processo, onde que é o meio, eu não posso sair do meio. Passa pelo processo de concordar com a realidade, com aquilo que ela traz. Passa aquela parte ali das árvores, acho que é a próxima, aqui, para aí um pouquinho. Eu queria falar hoje sobre o jardim da ilusão, e eu quero usar a figura lá do Éden, só como uma figura de arquétipo, ok? Uma proposta lá do Jung, de que figuras de histórias antigas nos falam das relações, nos ensinam sobre as relações. Lá a história do jardim, que era tudo perfeitinho, tinha tudo, né? Tudo na mão. Aí tinha lá 2 árvores, pode passar para o próximo. Que era a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Ó, come de tudo, come da árvore da vida, só não come da árvore do bem e do mal. O que eles quiseram? Comer o fruto da árvore do bem e do mal. Por quê? Porque esse é o desejo humano, e todos nós temos essa queda, vamos chamar isso, essa queda dentro de nós, que é querer exigir que a vida seja determinada dentro de nós, que a definição do que é bom e do que é mal esteja dentro de nós, entende? Então, o que aquelas pessoas estavam ali simbolicamente escolhendo era era o desejo de definir, né, a vontade de definir, de forma autocentrada, o que era bom e o que era mal na vida. Isso é um problema muito sério para nós, entende?
é um problema muito sério para nós, porque muitas das coisas melhores que vieram a acontecer na sua vida têm a ver com situações que inicialmente eram difíceis, que provaram você, que desafiaram você, e lá na frente aquela situação se tornou em um resultado melhor para você. Então, a árvore da vida é aceitar a vida como ela é, e a partir daí, assumir a sua responsabilidade. Passa para frente. Aí um dia, já estudando sobre essa questão que chama, a cabala judaica, estudando esse negócio todo, essas reflexões dessas histórias antigas, eu fiquei pensando, mas por que Deus tem exército e Deus não precisa de proteção, velho? Deus precisa de polícia? Então não é Deus, né, velho? Então, por que Deus tem exército? Eu falei, cara, porque é o melhor símbolo de ordem na vida. Não tem nada na vida que explica a ordem melhor que um exército, concorda ou não? Nossa vida, nós precisamos aceitar a ordem das coisas, aquilo que é maior e aquilo que é menor, entende? A realidade é maior que nós, e quando nós nos colocamos no lugar, e aceitamos a realidade, a gente começa a fluir emocionalmente melhor, está entendendo? Aquilo que acontece antes é maior que nós. Vamos para frente. De forma que, presta atenção, quando nesse enfrentamento, nessa arrogância humana de tentar achar que a realidade não deve ser como é, nessa nossa vontade de determinar de forma arrogante que algo não deveria ser, quando ele é inevitável, ao invés de assumir a responsabilidade de enfrentar, nós caímos na nossa tríplice vulnerabilidade: culpa, vergonha e medo. Certo? Culpa, vergonha e medo. Então, quando a gente cai do jardim, o que é sair do jardim? É cair na realidade, velho. Onde a gente tem que suar, onde as coisas doem, E lá, quando a gente, nesse enfrentamento, nessa briga com a realidade se mostra maior que nós ficamos nessa situação aí, de culpa, vergonha e medo. Entende? O que prende as nossas vidas hoje? O que amarra a gente? A culpa? Porque nós ficamos pensando assim, só em culpa e não em responsabilidade. E quem sente culpa normalmente se bate 2 vezes, porque levou uma surra da vida e se bate a 2ª vez, está entendendo? Então a culpa faz você apanhar 2 vezes, porque você vai lá, bate de frente com a realidade, bate de frente com a vida, apanha, e depois você começa a se sentir culpado e começa a se autoflagelar, se bater. E se tem uma coisa que não tem utilidade alguma, é uma culpa prorrogada. Uma culpa inicial, quando nós cometemos um equívoco, um erro, ela é joia para você acordar, reconciliar, mas culpa não te ajuda. Quando você erra com a sua esposa, culpa ajuda alguma coisa para ela? O que ajuda, às vezes, é você assumir a responsabilidade de corrigir o que você fez. Está entendendo? A vergonha é a sensação que nós temos de sermos menores na vida. Entende? De sermos indignos, de sermos naturalmente inferiores. E o medo, que é essa trava de encarar, essa dificuldade de enfrentamento. O medo é, de alguma forma, natural. E coragem não é ausência de medo, coragem é enfrentamento. O que é coragem? Enfrentamento. Porque quem não tem medo tem um problema sério, de risco de morrer, concorda? Quem não tem medo tem um problema grave, é um perigo morrer. Mas quem quer ter coragem precisa entender o seguinte: não é ausência de medo, é enfrentar os nossos medos. Entende? Então, quando a gente cai do jardim, a gente precisa tocar culpa por responsabilidade, vergonha por exposição, e medo por coragem. Porque se a gente não assumir a responsabilidade, às vezes de compensar aqueles que nós ofendemos, ferimos,
Às vezes eu não consigo fazer nada por aquela pessoa que eu fiz um mal, um dano, mas então faço na vida, me responsabilizando para frente. Em relação à vergonha, nós precisamos enfrentar a vergonha com exposição. Entende o que é exposição? É se colocar no cenário, entende? Com aquilo que você tem, com aquilo que você é. E com certeza é aí que nós vamos nos surpreender um pouco. E o medo nós precisamos de enfrentar. Não é negar o medo, não é fingir que ele não existe, mas é fazer com medo mesmo. Isso serve para todos nós. Pessoas com nanismo, pessoas sem nanismo, pessoas que têm pessoas com nanismo na família, pessoas que não têm, pessoas, para todos nós. Para frente. Próximo. Na tradição rabínica, na cabala judaica, tem uma perspectiva de que o corpo nu é a nossa alma, e as roupas são pensamentos, palavras e ações. E é interessante isso lá na cena original do Éden, né? Porque quando as pessoas se perceberam envergonhadas, elas tentaram colocar umas roupas de folhas, né? E na tradição rabínica, essa folha que tenta esconder a nossa culpa, vergonha e medo, sabe como é que a gente enfrenta a nossa culpa, vergonha e medo? Muitas vezes é com pensamentos, palavras e ações para tentar vestir a nossa dor. Está entendendo? Então, muitas vezes, com o nosso medo, nós vamos arrumando argumentos, que são a nossa mente vai projetando argumentos. Nós vamos criando argumentos em palavras, e nós também vamos nas nossas evitações, tentando cobrir o nosso medo, ou a nossa vergonha, ou a nossa culpa. Então, pensamentos, palavras e ações é aquilo que a gente cria para tentar nos vestir na nossa nudez. Mas a nossa vida, ela só vai ter desenvolvimento, transformação, se nós encararmos a vida com a alma nua. Com a alma nua, né? Com a alma nua. Próximo. E aí, tem aquela cena que o ser, né, o divino chega lá no jardim. Deus chega no jardim. E eles estão lá vestidinhos de roupa. De folha. Se Deus não tivesse consciência do que estava acontecendo ali, se Deus fosse eu, Rony é Deus agora, cheguei no jardim, aquele povo ficava pelado e nu, e agora eu encontro eles o quê? De vestimenta de carnaval, roupinha de folha. Gente, para onde que eu ia olhar? Presta atenção, para onde que eles iam chamar a minha atenção? Justamente para aquilo que eles queriam vestir. Está entendendo ou não? Então, quando nós tentamos vestir a nossa alma nu, com pensamentos, palavras e ações, sabe o que acontece? Quando você quer esconder sua vergonha, seu medo, sua culpa, você chama atenção justamente para essas coisas. Tentando fugir para o medo, nós vamos direitinho para aquilo que nós tememos. Tentando evitar a nossa culpa, nós ampliamos o machucado, a dor que nós provocamos. E tentando confundir, enganar, vestir a nossa vergonha, mais vergonha nós temos de nós mesmos. Porque nós sabemos inconscientemente, lá no profundo, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Você entende o perigo disso? Próximo. Ah, não, volta. Perdão, eu não vi lá. É porque o nosso amigo aqui fez para nós, eu não vi lá. Então, como que nós lidamos nesse sentido? Quando nós somos descobertos pelas circunstâncias. Então, quem que é Deus na nossa vida? Deus na nossa vida chama circunstância. Está entendendo? Sabe o que é essa visita de Deus no jardim? Chama circunstância. A circunstância expõe seu medo, a circunstância expõe sua vergonha, e a circunstância expõe sua culpa. Situações. Quantas vezes circunstâncias na sua vida não te puseram exposto? Você queria nem estar lá. Sabe, você evitou, até que aquela evitação te colocou numa circunstância ruim. E você teve que olhar para você mesmo. Então, quando nós somos descobertos pelas circunstâncias, quando seu medo é revelado nas circunstâncias, porque tudo em nossas condições, todas as nossas condições, tem um aspecto
que é maior que nós, mas tem um aspecto grande que depende de nós. Há sempre um movimento possível dentro de nós na nossa vida, mas para isso nós vamos ter que inventar, vamos ter que enfrentar a tríplice vulnerabilidade: culpa, vergonha e medo. Está entendendo ou não? Sempre tem um espaço para ser melhor. E aí, quando nós somos descobertos pelas circunstâncias, porque aí ficou muito ruim, sabe o que a gente faz? Vitimiza, terceiriza ou ataca. Essa é a nossa defesa. Vitimizar, terceirizar e atacar. Existe uma diferença entre reconhecer os seus limites, e a vida nos traz essa situação de reconhecer o nosso limite. Existe uma diferença entre isso e vitimizar. Sim ou não? Entende isso? Entende essa diferença? Reconhecer um limite te ajuda, inclusive, a buscar situações de desenvolvimento. Vitimização te paralisa. Sim ou não? Terceirizar. Terceirizar é o jeito mais difícil de sair do lugar. Porque se a culpa é do outro, eu nunca vou sair do meu lugar. Eu nunca vou fazer algo por mim. E atacar. Atacar é o resultado de quem não cura a sua dor. Entende? Por causa do tempo, não vou falar mais nada, só vou trazer uma citação maior, uma outra citação aqui, final. Passa para frente. Dá para ir? Dá para ir mais um pouquinho? Então vamos para frente. Janela de Johari. É nós do Goiás. Volta lá na janela. Deu certo aqui. Ganhei um tempinho. Deu uma chorada aqui, o amigo entendeu. Vamos embora. Volta. Lá na janela de Johari, lá. Você passou por ela. Mais um para trás. E a janela de Johari vem aqui nos ensinar um pouquinho sobre isso. Olha só. Eu secreto, eu desconhecido, eu aberto e eu cego. Presta atenção. Eu e os outros. Quando eu reconheço e os outros reconhecem, eu tenho um eu aberto. Presta atenção. Todos nós temos um eu aberto. Todo mundo vê e você vê. O eu aberto é o que todo mundo enxerga em você, o que seus amigos enxergam em você, seus familiares enxergam em você e você enxerga em você. Vamos chamar de eu aberto. Todo mundo tem. Mas todo mundo tem também um eu secreto, que você conhece e os outros não conhecem. Sim ou não? Hã? Tem um euzinho secreto aí, velho? Tem. Por quê? Você sabe que você tem aquela questão, está lá dentro de você, mas você vai tentando vestindo roupa, né? Vai se guardando e as pessoas não veem, mas você sabe. E isso te afeta, isso te fragiliza. Esse é o eu secreto. Tem uma outra questão, que é o eu cego, que você desconhece, mas os outros conhecem. Hã? Esse aí é danadinho, que você não vê, velho. Todo mundo te fala e você não. Entende ou não? Sua mãe vê, seu pai vê, seus amigos veem, e você não tem, cara, eu sou assim não. É! Mas você não aceita. E esse é complexo. Esse, a circunstância tem que vir rasgando para cima de nós, para a gente enxergar. Esse é o que o orgulho não deixa ver. E eu vou te falar um negócio, companheiro. Uma das principais dificuldades para você avançar na vida chama orgulho. Todo mundo tem. Orgulho é essa nossa dificuldade de olhar para nós, de aceitarmos aquilo que nós não queremos reconhecer na nossa vida. Agora, tem um negócio que é complexo, que é o eu desconhecido, que os outros desconhecem, mas eu também desconheço. Isso a gente vai chamar de inconsciente. E no inconsciente estão muitas motivações na nossa vida que a gente não sabe de onde vem. E essas muitas motivações na nossa vida que a gente não sabe de onde vem, a gente precisa encontrar com elas, à medida que a gente decidir enfrentar a vida, enfrentar o desconhecido. Quando nós vamos enfrentando o desconhecido, a vida vai revelando aquilo que você não conhece de você, e de repente nem as pessoas sabem de você. Estão entendendo ou não? Então, quando a gente começa a olhar para a vida como algo novo que eu preciso aprender, algo novo que eu preciso enfrentar, algo novo que eu preciso encarar,
e você às vezes não parou para pensar que precisa, mas decidiu fazer um enfrentamento maior, é aí que a vida revela aquilo que é desconhecido dentro de você. Aí essa característica vão para as outras 3, e aí você tem a oportunidade. Próximo slide. Ficou claro ou não? Ok? Próximo slide. E aí eu defini aqui, eu me atrevi a definir um conceito de saúde emocional. Estar mais consciente da realidade e uma percepção de que se tem recursos para enfrentá-la. O que isso quer dizer? Estar mais consciente da realidade e uma maior percepção que se tem recursos para enfrentá-la. 3 pontos pelo menos. Capacidade de descrever a realidade. Pessoal, nós precisamos enfrentar a realidade para ter o quê? Capacidade de descrever a realidade. Porque se você errar na descrição da realidade, você já errou tudo. Está entendendo? Vamos enfrentar a vida porque você é pai de uma criança com nanismo, ou você é uma pessoa com nanismo. Vou te falar um negócio. Se a gente não descrever a realidade, não olhar para a realidade e conseguir encarar isso, o que isso significa, o que vem de dor, o que vem de enfrentamento, o que vem de alegria, se a gente não conseguir olhar para a realidade, para descrevê-la, nós já começamos errado. Segundo, capacidade de descrever como está se sentindo. Se você não consegue colocar em palavras seus sentimentos, já está errado, não vai dar. Simples assim. Você vai levar um tombo da vida. Saúde emocional tem a ver com a nossa capacidade de falar assim, eu estou com raiva hoje. Entende? Ou eu estou triste, ou eu estou me sentindo menor, eu estou me sentindo inferior. Pronto, descrevi a realidade. Descrevi a realidade do que eu estou sentindo. Em terceiro lugar, nós precisamos ter consciência de caminhos e recursos, pessoais ou relacionais para lidar com o contexto. Presta atenção. Você tem recursos pessoais, mas você também tem recursos relacionais. Se você tiver uma realidade difícil, sentimento difícil, mas lá no fundo você fala assim, apesar disso, eu sei que eu posso enfrentar. Você tem saúde emocional, ainda que você está sofrendo. Então sofrer não é problema de saúde emocional. Está entendendo ou não? Eu tenho uma realidade difícil, um sentimento difícil, eu tenho saúde emocional, porque eu sei descrever a realidade, sei que eu estou sentindo, mas sei que eu posso enfrentar. Saúde emocional. Agora, muita gente fala assim, mas e quando eu não sei enfrentar? Aí você precisa do ponto decisivo na sua vida. Esse recurso pode ser pessoal ou relacional. Você tem pessoas próximas a você que aumentam seus recursos para enfrentar a vida? Entendeu ou não? Quer ou não? Você tem clareza que o seu recurso é maior do que você? Porque às vezes nós temos aqui um desafio muito maior de relacionamento do que de recurso emocional. Porque o meu recurso emocional contempla outras pessoas. Está entendendo ou não? Próximo. E aí eu vou encerrar e volto aqui para a minha amiga Jaque passar o vídeo que a gente queria passar. Dom, aliás, eu vou fazer a dinâmica, né? Ou você vai fazer o vídeo? Vai fazer o vídeo. Dor e dom. Sabe esse dom que você tem, que todo mundo aplaude você? Ou pelo menos as pessoas veem em você que é a força? Quase todo dom, não vou falar que é todo, porque pode ter algum de inspiração, mas quase todo dom vem de alguma dor. Presta atenção no seu dom, naquilo que é forte em você, e se você ficar fazendo de frente para trás, né, um retorno na sua vida, você vai ver que essa força que você tem iniciou numa dor. Entende? Às vezes numa falta, às vezes numa perseguição, às vezes numa ausência de possibilidades financeiras, não sei. Eu sou legal pra caramba, velho. Eu sei, preciso falar não, tem crise que não, aceita a minha realidade, que eu sou 10, eu sou legal. Sabe por quê? Menino de mãe solteira, criado com os avós, meu pai não estava lá, minha mãe trabalhando, e eu era o único que não tinha irmão na rua.
com 1,68 m de estatura. Os meninos nervosos. O que eu ia fazer? Ser legal. Chegava um e falava assim, ó, eu acho que a coisa é verde. Eu falava, é verde, rapaz, o que é isso? É cheio de boa demais. Aí chegava o outro de cá e falava, vermelho. Eu falei para que cara que é vermelho? Brincadeira. Mas eu tinha que ser legal para sobreviver. Outra coisa que eu tinha, uma sensação de que eu não era tão legal, tão importante. Entendeu? Que eu não era amado do jeito que eu era. Eu não tinha consciência disso, mas estava lá dentro de mim. Uma sensação, talvez pela situação que eu vivi com meus pais. Então, a pessoa, quando ela não se sente tão aceita do jeito que ela é, tão amada, o que ela precisa fazer? Ela precisa ser legal. Bom, aí vai passando as curas aí, vai, né? A realidade vai me revelando, vai tirando minha roupa, eu vou vendo minha alma, vou tratando minha alma, ok? E quando você é curado disso, que eu pus lá, a dor encontra cura, sabe o que acontece? Fica só o dom, velho. Aí você não tem noção, um cara legal, você achando legal de verdade. Fica até chato. E para isso é necessário reconciliação. E reconciliação teve a ver com eu olhar para a minha vida, para os meus pais. E aí não dava para eu voltar no passado, que é inevitável, para resolver meus pais. Tinha jeito de eu resolver meus pais? Não tinha. Mas eu podia reconciliar com eles, está entendendo? Eu podia olhar e ver nos olhos dos meus pais o amor que eles tinham por mim, mesmo que nem eles conseguiam decifrar muito bem. Minha mãe me criticava a vida toda, sempre me criticou. E aí, eu chegava, ela via uma palestra minha igual essa aqui, ela falava assim, não, você fala alto demais, meu filho. Aí 10 me elogiando, ó, o povo está falando para você, mas você mexe muito as mãos, você anda muito, você sai do lugar, o cara falou para você ficar no meio, você não fica no meio. E eu ficava meio triste, me abalava. Um dia, num processo de reconciliação com os meus pais, eu consegui enxergar o amor da minha mãe por mim. E eu vi porque eu decidi ver. Porque meu coração se abriu para ver. E quando eu vi, eu falei, esse é o jeito que a minha mãe consegue se amar. Criada como ela foi, passando o que ela passou, sendo exigido pela vida como ela foi. E eu percebi que minha mãe acreditava que eu podia fazer algo melhor na vida. Então ela fala assim, meu filho, não ficou bom não. Eu falei, tá certo, mãe. Com um sorriso verdadeiro no meu rosto. Tá certo, mãe, eu vou melhorar. Eu entendi, mãe, eu posso fazer melhor, não é? Sabe o que começou a acontecer? Ela começou a fazer assim, 3 críticas e um elogio. 2 críticas e um elogio. E você acredita que teve até dia que ela não criticou, velho? Vamos aplaudir minha mãe. Mas a minha mãe está livre de mim, das exigências que ela fosse outra pessoa. Será que nós podemos liberar as pessoas de nós, das exigências que elas fossem outras? Será que nós podemos reconciliar nosso coração com as pessoas que também têm as dores delas? E aí, reconciliando com elas, assumir a nossa responsabilidade, lidar com a realidade do jeito que ela é, encarando as nossas emoções e buscando recursos pessoais e relacionais? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Vou chamar minha amiga Jaqueline. Vai conseguir passar o vídeo?
Pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. Esse é o vídeo. Eu ia entrar em um assunto, mas reassistindo o vídeo, acho que eu não quero falar, não. Acho que eu quero deixar essa mensagem para vocês. Para quem me conhece de pertinho, eu não sou muito boa com as palavras, mas eu brinco que eu tenho o melhor abraço do mundo. E quando eu vi ela passando ali abraçando as pessoas, veio no meu coração de falar isso para vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos novamente. E lembra que ela recebeu uma caixinha com o coração restaurado? Eu quero que vocês imaginem que a sua cura está dentro da sua caixinha. Feche os olhos. E você está recebendo essa caixinha de cura agora. Que o seu coração seja restaurado. E que depois de restaurado, você com o seu olhar, com a sua palavra, com o seu dom, passe a cura para outras pessoas. É isso que eu desejo para vocês. E eu acho que é só isso que eu quero falar. Quero convidar o conselho do Somos Todos Gigantes. Enquanto o conselho sobe aqui, eu vou dar uma dinâmicazinha para você fazer com 3 pessoas. Eu queria que você, conectado com o seu coração, falasse para 3 pessoas, olhasse no olho dela e falasse assim, olhasse assim, um segundinho para ela e falasse assim, de você emana, e falasse uma palavra que emana dela para você, tá bom? Para 3 pessoas aí, de você emana 3 palavrinhas. Enquanto o conselho está chegando aqui, momento maravilhoso. Jaque, de você emana sensibilidade. De você emana alegria. Aí, gente, alegria. Que lindo, né? Chamar o conselho do Instituto, perdão, gente, do Instituto Nacional de Nanismo, perdão. Conselho do Instituto Nacional de Nanismo aqui na frente. Alguns são do Nanismo Brasil, alguns somos todos gigantes, e com essa relação de muitos, nós temos o Instituto Nacional de Nanismo no Brasil aqui, né? Vamos ter uma surpresa aqui, hein? Chama todo mundo, deixa ninguém de fora. Todo mundo entrar aqui, chama uma surpresa rápida aqui. Júnior, chama todo mundo, Júnior. Vem para cá, chama todo mundo e vem. Pessoal, agradeço aí vocês, seu esforço de estar aqui, de fazer parte desse processo conosco. Isso é muito importante, sabe? Quando a pessoa sai de casa, você não está vindo receber não, você está vindo entregar. Você não tem noção tanto que você entrega para nós.